Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Eu não sei se você já consegue me ver e me ouvir. Se a Marina estiver por aí e puder conduzindo para mim essa parte, só confirmando se nós já estamos no ar com o nosso momento de reflexão, eu agradeço muito. Se a Marina puder, ou alguém do GELD, confirmar se nós já estamos ao vivo para começarmos a nossa partilha de hoje. Sim, obrigada. Boa noite para vocês. Boa noite a todos. É sempre uma alegria poder estar com o pessoal do GELD, estar com todos vocês, ainda, nesse mecanismo online, que são as possibilidades que o momento nos apresenta, mas também é muito positivo pelo fato da gente poder estar junto em muitas dimensões, Dimensões que às vezes a presença física nos impede. Então, uma alegria estar mais uma vez com vocês. E quando a Marina, em nome do GELD, me chamou para essa preleção de hoje, eu sugeri falar de um assunto que eu tenho falado algumas vezes, que é ser feliz apesar do sofrimento, a dor como motor de transformação. E esse tema tem me feito refletir muito, esse tema tem me feito perder algumas noites de sono, porque acredito que no momento em que nós estamos vivendo, de tantos desafios, um momento claramente de transição, ser feliz parece até uma ousadia, Ser feliz muitas vezes parece até um desrespeito, por estarmos assim convivendo com tanto sofrimento, com tantas tristezas, com tantas perdas. Mas hoje eu não queria falar do ponto de vista da infelicidade ou do sofrimento, Mas do ponto de vista da alegria. Não de qualquer alegria, da escolha pela alegria, da consciência da alegria. E a consciência da alegria, ela está muito próxima de algumas premissas que eu queria que a gente trabalhasse. Acho que coração de professor é sempre assim, A gente parte de alguns tópicos para daí construir o nosso raciocínio. Para falar sobre a dor como motor de transformação, para falar de ser feliz apesar do sofrimento, eu queria partir de uma primeira premissa, que acho que todo mundo vai concordar, que é a ideia de que Deus é amor. Deus é amor. E eu posso chamar esse amor, e você pode chamar esse amor de qualquer nome, da maneira que fale ao seu coração. Nós espíritas, por sermos cristãos, temos essa vinculação do amor, a ideia de Deus, Jesus, mas você pode chamar esse amor de qualquer coisa. Você pode identificar esse amor na natureza, você pode identificar esse amor na sua família, na espiritualidade, em algo superior que comanda tudo, que cuida de tudo e que nos governa, para onde tudo converge. Eu gosto de chamar de Deus, eu gosto de chamar essa força superior de Deus, porque foi assim que eu aprendi, foi assim que dentro do meu lar, as coisas foram conduzidas, mas isso não tem importância, porque a ideia do sagrado está irremediavelmente ligada ao amor. E quando eu penso no amor de Deus, eu gosto muito de me lembrar da carta de Paulo aos Coríntios. Paulo é um referencial muito forte para mim, porque Paulo é demasiadamente humano, Paulo tem um coração brigador, Paulo tem angústias, tem dificuldades, e ele vai vencendo essas dificuldades ao longo da sua vida com muita coragem, com muita valentia, quando ele alcança consciência, quando ele consegue sair de si e buscar algo que era muito maior que ele, mas que deu um novo sentido, um novo propósito à sua vida. E Paulo passou por Corinto, criou a igreja de Corinto e estava em Éfeso, quando começa a receber notícias de Corinto, notícias muito difíceis, ruins da igreja de Corinto, dizendo que os membros da igreja estavam se perdendo em vaidade, em melindres, em brigas entre eles. E Paulo, como um grande pai da igreja, como uma liderança servidora, escreve através das mãos de Sóstenes a missiva aos Coríntios, que é uma carta de aconselhamento. No começo, ele se levanta e elogia os membros da igreja,
a sua força, o seu vigor, a sua coragem, e depois ele parte para um outro pensamento de aconselhamento. E eu queria trazer um trechinho dessa carta para que a gente consiga trabalhar esse argumento a partir dessa ideia. Paulo diz assim, em 1 Coríntios 13: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior dentre estes é o amor. Esse texto é uma apresentação do amor de Deus, através da interpretação que Paulo nos faz de Jesus. Paulo traz a ideia de que o amor suporta, o amor suplanta, o amor transcende, o amor é corajoso, mas que a maneira como a gente vê é parcial. Então Paulo repete: antes eu via como menino, fazia coisas de menino, sentia como menino, mas o dia em que eu conhecer perfeitamente, as coisas de menino serão abandonadas. Quer dizer, essa minha visão parcial sobre alguma coisa será transformada em algo com consciência, em algo muito maior, em algo que transcende só a ideia do amor e parte para a vivência do amor. Pois bem, então a gente partiu da primeira premissa, que é a ideia de que Deus é amor. E eu queria partir daí para um outro pensamento, né? Porque se Deus é amor e nós somos criados à sua imagem e semelhança, de algum modo nós também somos amor. Nós, as suas criaturas, os seres humanos. Tem um pequeno trecho na Gênese de Kardec que fala sobre o momento da criação dos espíritos e tem uma metáfora bonita dizendo que é como se Deus tirasse uma centelha divina e colocasse dentro de cada um dos espíritos que é criado, dentro de cada um de nós. E isso nos conecta irremediavelmente ao Pai. Isso nos faz sempre voltar ao Pai, ao Criador, ao Sagrado, a esse que comanda, governa e cuida de tudo. Ainda que a gente não tenha consciência, ainda que o nosso olhar, como Paulo muito bem coloca em Coríntios, seja de menino, seja parcial, um dia nós veremos totalmente. E um dia esse amor que Deus colocou dentro de nós também vai ser um amor de consciência. Também vai ser muito além de qualquer fala. Ele vai ser vivência, ele vai ser postura, ele vai ser uma busca diária através da nossa ação. E a partir daí eu queria compartilhar o terceiro elemento. O primeiro é que Deus é amor. O segundo é que nós também somos amor, porque somos criados à sua imagem e semelhança. E o terceiro é a ideia de que quando eu amo, eu quero ver feliz o objeto do meu amor. E aí que eu acredito que seja um ponto essencial na nossa conversa de hoje. Deus, que é só amor, quer felicidade, alegria para todos que Ele ama, que somos nós.
Se eu, que sou mãe e amo as minhas filhas, quero para elas só o melhor que existe no mundo, com toda a minha imperfeição, com toda a minha pequenez, imagina Deus, que é perfeito, que é só amor, que é só bondade, que é só misericórdia, o quanto Ele espera para nós. Acreditar que a gente veio para sofrer, acreditar que a gente veio com um destino certo de sofrimento é reduzir Deus à nossa humanidade. Acreditar que de alguma maneira Deus faz algo para que a gente sofra é colocar Deus nos limites da nossa imperfeição. A Gênesis também fala sobre isso, De um Deus que antes era colocado no Velho Testamento como tirano, como sanguinário, como vingativo, e que Jesus nos apresenta muito além da misericórdia. Um Deus que perdoa, um Deus que incentiva que a gente se ame, que incentiva que a gente se cuide uns dos outros. Essa é a ideia que Jesus vem trazer para nós. Mas o amor de Deus é um amor maduro. O nosso amor humano, ainda falho, ele é um amor de posse, ele é um amor de necessidade, ele é um amor de busca de reconhecimento. Eu te amo tanto, por que você não me ama? Eu te amo tanto, eu faço tanto por você, por que você não me reconhece? Esse ainda é o nível de amor que a gente muitas vezes consegue compreender. O amor de Deus é proativo. O amor de Deus exige que a cada dia a gente busque consciência. E por quê? Porque o amor de Deus liberta. Ele é libertador. Ele é para libertar. Somente quando a gente se coloca consciente é que a gente se faz responsável pela própria vida. E aí volta o argumento. Muitas vezes é mais fácil jogar a responsabilidade para cima de Deus das nossas dores. Oh, meu Deus, como eu sofro. Senhor, por que me imputas essa pena? A lei de Deus vale desde sempre, para todos nós, de maneira igual. E causa e efeito é inexorável. Tudo que a gente fez de bom e de ruim está anotado como crédito ou débito numa conta que é universal e eterna. Nada vai ficar para trás, nada vai ficar sem acerto, porque Deus quer que a gente seja pleno, Deus quer que a gente caminhe adiante, Deus nos quer libertos, e não é liberto só daquilo que a gente acredita que é falha, são das falhas que os outros também veem na gente, são das nossas pequenezas que ferem o outro, que machucam o outro, que causam dor e sofrimento nas outras pessoas que convivem conosco. E muitas vezes o mecanismo utilizado para que isso aconteça é a dor. E aí nesse ponto da nossa conversa eu queria muito partilhar um texto que foi o texto que me fez pensar nessa temática com esse título. Não é um texto religioso, apesar de ter sido escrito por um autor que tem um viés, um olhar para o sagrado muito especial, que é Rubem Alves, porque ele foi teólogo, foi pastor, um grande escritor, e nesse livro dele, chamado Ostra Feliz Não Faz Pérola, que foi um livro que inclusive ganhou o Prêmio Jabuti em 2008, é um livro de crônicas de Rubem Alves, a primeira crônica do livro se intitula Ostra Feliz Não Faz Pérola. E eu queria ler um trechinho dessa crônica para que a gente continue o nosso papo de hoje. Rubem Alves diz assim: ostras são moluscos, animais sem esqueleto, macias, que representam as delícias dos gastrônomos. Podem ser comidas cruas, com pingos de limão, com arroz, paella, sopa. São sem defesa, animais mansos. Seriam uma presa fácil dos predadores. Para que isso não acontecesse, a sua sabedoria as ensinou a fazer casas, conchas duras, dentro das quais vivem. Pois havia no fundo do mar uma colônia de ostras, muitas ostras. Eram ostras felizes. Sabia-se que eram ostras felizes porque de dentro de suas conchas saía uma delicada melodia, música aquática, como se fosse um canto gregoriano, todos cantando a mesma música, com uma exceção. Uma ostra solitária que fazia um solo solitário. Diferente da alegre música aquática, ela cantava um canto muito triste. As ostras felizes se riam dela e diziam: ela não sai da sua depressão.
Não era depressão, era dor, pois um grão de areia havia entrado dentro da sua carne e doía, 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 e ela não tinha jeito de se livrar dele, do grão de areia. Mas era possível livrar-se da dor. O seu corpo sabia que, para se livrar da dor que o grão de areia lhe provocava, em virtude de suas asperezas, arestas e pontas, bastava envolvê-lo com uma substância lisa, brilhante e redonda. Assim, enquanto cantava seu canto triste, o seu corpo fazia o trabalho, por causa da dor que o grão de areia lhe causava. Um dia, passou por ali um pescador com seu barco. Lançou a rede e toda a colônia de ostras, inclusive a sofredora, foi pescada. O pescador se alegrou, levou-as para sua mulher e fez uma deliciosa sopa de ostras. Deliciando-se com as ostras, de repente seus dentes bateram num objeto duro que estava dentro de uma ostra. Ele o tomou nos dedos e sorriu de felicidade. Era uma pérola, uma linda pérola. Apenas a ostra sofredora fizeram a pérola. Ele a tomou e deu-a de presente para sua esposa. Isso é verdade para as ostras e é verdade para os seres humanos. A beleza não elimina a tragédia, mas a torna suportável. E a escolha desse texto de Rubem Alves sobre a dor causada pelo grão de areia que a ostra triste então envolve em madrepérola e cria algo precioso, algo valoroso, bonito, que causa alegria, tem uma conexão profunda com a ideia do amor de Deus e da alegria que a gente quer partilhar hoje. Porque o mecanismo da dor é um presente que Deus nos oferece, uma oportunidade que Deus nos oferece de cuidarmos e criarmos algo realmente valoroso. Por que a dor transforma? Por que Deus usa do mesmo mecanismo? Porque a dor causa incômodo. A dor causa incômodo. Ela é desconfortável, ela é angustiante, ela não nos deixa ficar parados. E eu não posso desmerecer nem romantizar o incômodo que a dor causa. Eu não estou no outro. Eu posso saber da minha dor, mas eu jamais saberei da dor do outro, né? É uma música que fala sobre isso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E eu sempre brinquei com os meus alunos que aquela expressão que diz assim, eu estou muito feliz por você, é uma expressão furada. Porque eu não posso estar feliz por alguém. Se você consegue algo muito bom, se você consegue um grande resultado, a promoção no seu trabalho, uma boa notícia em família, a cura de uma doença, eu posso estar feliz com você, jamais por você. Porque cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Cada um vai sentir na pele a alegria ou a dor de uma escolha. E eu, do seu lado, posso me abraçar a você, posso me solidarizar a você, posso estar perto para o que você precisar, mas sentir por você, que é tudo que a gente queria, né? Quando a gente tem um filho, quando a gente tem uma pessoa que ama e que está passando por uma dificuldade, por um sofrimento, a gente tem expressões tão fortes para isso, tipo, se eu pudesse, eu arrancava isso do seu coração, se eu pudesse estar no seu lugar, mas a gente não pode. Só que nem por isso eu preciso me ausentar. Nem por isso eu preciso ser indiferente. Porque eu não estou falando só da minha dor. A minha dor dói. E quando eu consigo olhar para o outro da maneira como é proposto por Paulo, abandonando as coisas de menino, abandonando a verdade parcial, eu enxergo no outro a mesma legitimidade de dor minha. A dor do outro dói igual. A dor do outro merece um tratamento tão compreensivo como aquele que eu espero para minha dor. E sobre isso tem um texto tão bonito do Desmond Tutu, num livro dele chamado Deus Não é Cristão e Outras Provocações. Desmond Tutu, que é arcebispo da Igreja Anglicana da África do Sul, Prêmio Nobel da Paz, um grande ativista de direitos humanos, ele escreveu nesse livro um trechinho que diz assim: depois de refletir sobre tudo o que escrevi ao longo dos últimos 40 anos,
pude perceber o quanto vai ser difícil me calar. Sempre que vejo e leio sobre sofrimento, a dor e os conflitos que as pessoas de Deus enfrentam, percebo o apelo que há por um envolvimento passional das pessoas de fé na defesa dos valores do reino de Deus. Não obstante, ninguém é indispensável, nem mesmo eu. Porém, o que continua a me dar esperança e confiança no alto dos meus quase 80 anos é a notável paixão por paz e justiça que experimentei ao conhecer e conversar com milhares de jovens por todo o mundo nesses primeiros anos do século XXI. Quando percebo o comprometimento desses jovens, sei que o mundo está em boas mãos. Na igreja de São Egídio, em Roma, lar de uma comunidade extraordinária de pessoas leigas e devotadas a trabalhar pelos pobres, há um antigo crucifixo que retrata Cristo sem os braços. Quando perguntei sobre a importância que a imagem tinha para a comunidade, me disseram que ela serve para mostrar como Deus confia em nós para realizar sua obra no mundo. Sem nós, Deus não tem olhos. Sem nós, Deus não tem ouvidos. Sem nós, Deus não tem braços nem mãos. Deus confia em nós. Você não vai se juntar às pessoas de fé como colaborador de Deus no mundo? E isso faz todo sentido quando a gente fala em dor. Deus precisa de braços humanos para sanar a dor. Deus precisa de olhos humanos que identifiquem a dor. Pensando sobre isso ao longo do ano inteiro de pandemia, que foi um ano e tem sido um tempo tão sofrido, de tantas provocações e reflexões, de tanto silêncio no confinamento, no isolamento, na distância das pessoas que a gente ama, eu venho me questionando muito sobre esse amor e sobre como amar incondicionalmente. Porque eu falava assim com Deus, numas conversas muito ousadas, inclusive, dizendo: Deus, eu não quero ter um amor incondicional, um amor condicionado. Eu não quero ser um voluntário que escolhe trabalho. Eu não quero ser uma pessoa que ama seletivamente. Oh, meu Deus, me ajuda a amar. Me ajuda a fazer com que o meu coração ame sem premissas. Que o meu coração ame sem fronteiras. Que eu consiga realmente ser um espelho da sua imagem. E esses questionamentos me acompanhando, e eu recebi então a visita de um amigo que veio trazer umas doações, e a gente estava conversando e eu abri meu coração para ele sobre isso. E ele me escutou, e aí através dele, Deus me deu a resposta de delicadeza que meu coração precisava. Ele disse assim: Giovana, esse amor que você está procurando nesse mundo que a gente vive não existe ainda, porque a gente ainda é pequeno demais para alcançar esse nível de amor. Mas deixa eu falar uma coisa, onde você não conseguir amar, redobre o trabalho. Onde você não conseguir amar, entregue seu coração, seu tempo, sua energia com muito mais disposição, ainda que você não compreenda. Porque hoje a gente compreende só em parte. Um dia a gente vai ver face a face. E meus amigos, aquilo foi um sol. Ele estava aqui na minha casa, na calçada da minha casa, à noite, e foi como se tivesse aberto um sol para mim. Porque tudo fez sentido. Realmente, esse nível de amor, meu coração ainda não é capaz de amar, mas trabalhar eu consigo. Fazer alguma coisa em prol do outro, eu consigo. E então veio mais uma resposta para a ideia de ser feliz para além do sofrimento. Quando eu estou envolvido em melhorar o universo do outro, quando eu estou envolvido em sanar a dor do outro, automaticamente o que quer que esteja doendo em mim ganha menos proporção. Automaticamente aquilo que me incomoda é colocado à marginalidade porque eu estou preocupado em fazer feliz o outro, que naquele momento é objeto do meu amor. E aí a cura, que vem sempre através do olhar do outro, que vem sempre através da entrega do nosso coração para o outro. A ideia da alegria é oriunda do trabalho, porque o amor que Jesus veio nos ensinar é amor em movimento. Se a gente parar para pensar, Jesus não teve nem tempo de escrever ou vontade de escrever, porque Jesus atuava, e quem caminhava junto com ele se encantava com essa ação.
com esse jeito proativo de Jesus e passando pelo caminho e arrastando as pessoas através da sua ação. E aí algumas pessoas escreveram sobre isso e outras pessoas que foram transmutadas por esse sentimento depois da passagem de Jesus, sem nunca terem visto Jesus, também falaram sobre isso. E esse legado nos segue há mais de 2000 anos, assim como o legado de tantas outras expressões de amor que nós temos ao longo da história da humanidade. Todos eles através do trabalho, todos eles através do exemplo. Ninguém sentado pensando somente sobre o amor. Madre Teresa falou uma vez sobre isso, né? Que mãos que trabalham são mais sagradas do que lábios que oram. E às vezes a gente fica na ilusão de que o trabalho vai levar o bem para onde a gente trabalhar. Sem lembrar que lá em Mateus, quando Jesus é questionado pelos fariseus sobre qual seria o maior mandamento, ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas. E um outro, tão importante quanto esse, amar ao próximo como a ti mesmo. Nestes dois argumentos estão contidos toda a lei e os profetas. Quer dizer, tudo pode ser resumido nessa premissa simples de que eu preciso amar a Deus e que isso somente se complementa, se concretiza no amor que eu disponho ao outro. Então essa é a tríade mais poderosa que tem: Deus, eu e o outro. O sagrado, eu e o outro. É através do outro que a gente se conecta ao sagrado. É através da entrega do nosso coração e de pertencer que a gente se conecta ao sagrado. É através do amor dispensado ao outro que a gente aprende a amar. A nossa necessidade fundamental é de pertencimento. E a gente tem sentido isso com tanta força, né? Com tanta dor nesses dias em que a gente tem que ficar longe de quem a gente ama, das pessoas que são importantes, no próprio centro, né? Não ter esse encontro no centro, não ter o momento do passe, o momento do abraço, o momento de você fazer um carinho naquela pessoa que você acostumou a ver uma vez por semana no trabalho religioso. Isso é tão dolorido, né? Tão dolorido que a gente começou a usar a nossa criatividade e buscar formas de estarmos conectados, formas de continuarmos pertencendo a um universo. Quantas lives, quantas reuniões online, quanto Zoom a gente tem feito. Então a gente pode ter aberto mão de um monte de coisa, mas a gente não abriu mão de se amar, de se unir, de estarmos conectados. Porque é assim que a gente se cura. É assim que a gente consegue ser feliz para além do sofrimento. Ninguém nega o sofrimento do momento que nós estamos vivendo. Ninguém nega as perdas e a dor imensa que muitas pessoas e que muitas famílias estão vivendo nesse momento. E o quanto o nosso coração seria necessitado de cura se a gente fosse indiferente a esse movimento, a tudo que está acontecendo no mundo. Mas a dor precisa ser motor para alguma coisa. Porque se for para ficar em casa me vitimando, ela me deixa estagnado. Eu paro. Quando eu olho para fora e vejo que tem algum lugar onde está doendo mais do que está doendo em mim, ou que está doendo tanto quanto está doendo em mim, ou que apenas está doendo e presto atenção nisso mais do que a dor que dói em mim, aí eu acho. E aí eu me distraio. Né? Tem uma música que fala sobre isso, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Tem gente que chama de acaso, né? A gente chama de Deus, a gente chama de espiritualidade. A gente tenta, de alguma maneira, trazer isso para o nosso universo de compreensão. Existe, dentro do Evangelho de João, uma afirmativa de Jesus que é muito poderosa nesse sentido, né? Jesus diz que os seus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Jesus diz que os seus discípulos serão reconhecidos, quer dizer, serão caracterizados, serão identificados pelo amor que dispensam uns aos outros. Isso é amor de ação.
E aí, no universo do centro, no universo da nossa casa, no universo do nosso ambiente de trabalho, em qualquer lugar que a gente decida partilhar convivência. Porque, meus queridos, se tem uma coisa que o mundo de regeneração espera de nós, que não é perfeição, porque a gente está longe disso, é que a gente tenha a intenção de melhoria. E intenção de melhoria é mudança de postura. É realmente olhar para Jesus e dizer para ele: Senhor, de todo o meu coração eu estou disponível. E estar disponível, meus queridos, não é estar disponível na hora do culto. Não é estar disponível na hora da reunião mediúnica ou na hora de fazer a sopa. Estar disponível para a nova era é entender o Evangelho como uma postura de vida e colocar isso em toda a sua vida, sem formalismo mesmo, né? A gente às vezes pega o Evangelho, vai fazer uma leitura, aí, né, as palavras são bastante formais, né? O texto às vezes é difícil. Jesus quer ficar próximo. E Jesus se aproxima de nós através do outro. E isso é tão bonito que mesmo nós, dentro da doutrina espírita, que somos reencarnacionistas e que entendemos a diversidade dos mundos e a diversidade dos estágios de evolução, conseguimos compreender o amor de Deus, vendo nesse mecanismo a misericórdia para que todos possam, em algum grau, compreender o amor. Todas as religiões, todos os credos, todas as filosofias, tudo converge. Não importa o caminho. O que vai ser depois da morte? Eu acredito que depois da morte a gente está mais vivo ainda. Muito mais, né? Quando às vezes eu vejo falar assim, descansou, né? A pessoa que desencarnou, descansou, fala assim, vixe, descanso? Talvez o descanso tenha sido aqui. Agora sim é a hora de trabalho, porque é a verdadeira vida. Mas isso é a minha maneira de me relacionar com o sagrado. Existem N outras maneiras e Deus está em todas elas. E Deus olha feliz porque a pessoa encontrou um instrumento de conexão que a fez se aproximar dele e se reencontrar com ele. A proposta de Jesus para nós é que a gente faça isso através do outro. Que a gente se reconecte através do outro. Você pode fazer isso da maneira como fizer sentido para você. É cozinhando para os seus filhos com muito amor? Faça. Evangelho é cozinhar para os seus filhos com muito amor. Postura evangélica é colocar amor nessa comida. Não é cozinhar para os meus filhos, mas é fazer uma sopa no centro? Igualmente. Não é nada disso, é colocar toda a energia de amor no meu trabalho. Que coisa maravilhosa. Porque é exatamente isso que Jesus quer da gente, que a gente assuma uma postura consciente do Evangelho, que é ligada ao que a gente é. Eu sou Giovana. É o que eu posso ser hoje. O amor que eu tenho para dar é esse que eu construí com as minhas existências, com as minhas aquisições, com as minhas perdas, com os defeitos que eu ainda carrego. Mas eu entrego isso de todo o coração. Eu quero entregar isso de todo o coração. Porque eu quero estar conectada no bem, eu quero estar conectada no amor de Deus. Meus queridos, se tem algo que eu gostaria de dividir, de partilhar com vocês hoje, é o quanto a vida da gente se transforma a partir do momento em que a gente assume esse evangelho como uma postura de vida e coloca isso a serviço de alguém que precise. Numa postura proativa e consciente de amor. Numa postura de colocar o amor a serviço da melhoria do lugar onde você vive, das pessoas com as quais você convive e das pessoas que você nunca viu. Para mim, fez sentido fazer isso através do voluntariado, né? Essa camiseta que eu estou sempre com ela, Fraternidade Sem Fronteiras, que virou uma prioridade na minha vida. Ah, Giovana, porque você se envolveu no movimento social e... É porque, de alguma maneira, Jesus respondeu os meus questionamentos através do olhar de um monte de gente que eu nem conhecia. Através do trabalho inspirador
de pessoas que vão para o outro lado do mundo levar alento para crianças que morrem com 4, 5 anos de idade de HIV e desnutrição, para crianças que têm os seus dedinhos comidos por bicho de pé, porque pisam num chão tão contaminado e não tem sapato e tomam banho uma vez a cada ano ou mais quando chove. E tudo isso parece muito distante quando a gente se coloca numa zona de conforto. Agora, quando o meu olhar passa a entender aquele outro como meu irmão, aí você não dorme mais. Aí você não tem sossego mais, porque o seu irmão precisa ser feliz como você quer ser feliz. A felicidade do seu irmão tem que ser tão legítima quanto a sua, quanto a minha, quanto a nossa, como aquilo que Deus quer para todos. Para todos, sem exceção. Então, meu amor não pode ser seletivo. É a criança que está lá no continente africano, é o venezuelano que está entrando no meu país porque está desesperado de fome, é o que está dormindo na rua embriagado e usuário de droga também. Por que o meu amor tem que ser seletivo? Que dia que Jesus foi seletivo? Que dia que Jesus passou perto de alguém com uma doença contagiosa e disse, não, você não, porque tenho o maior medo do mundo de pegar essa doença? Que dia que Jesus não conversou com alguém que era condenado moralmente pela sociedade, porque falou, não, você não, porque você vai sujar meu currículo. Pensa, eu sou Jesus, sou imaculado aqui. O contrário. Jesus se juntava a todo mundo que era renegado e disse tantas vezes, e no belíssimo Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, bem-aventurados aqueles que são rejeitados e toda a escória, e os que têm sede de justiça, e os aflitos. E disse também que quando a gente abraçou um desvalido e alimentou um faminto e cobriu alguém que estava com frio, foi a ele que a gente cobriu. Por quê? Porque Jesus se via no outro. Jesus se via no outro e abraçava a dor do outro como se fosse dele. E eu acredito que seja isso para a nossa vida, para esse momento que a gente está vivendo, sabe? Às vezes a gente, as pessoas que estão perto da gente até brincam, falam, nossa, mas agora é só voluntariado, agora é só fraternidade sem fronteiras. Não é essa a questão. A questão é que a gente precisa depositar a nossa energia, o nosso amor naquilo que o coração acredita. Então o convite que eu faço a todos vocês, depositem o amor de vocês naquilo que faça sentido. Não deixa passar o tempo, não deixa para amanhã, sabe? Porque pode parecer um movimento até desconfortável no início, a gente sair de onde está para tentar uma outra coisa, mas tem muitas pessoas esperando pelo seu amor. Tem muitas pessoas esperando pela sua ação. Nós estamos vivendo um momento muito especial. Muito especial. É uma sorte, é um presente nós estarmos neste planeta, neste momento. Eu acredito que existam milhares, milhões de espíritos que dariam qualquer coisa para estar aqui vivenciando essa oportunidade de transformação que nós estamos vivendo através da pandemia. E de tudo que ela nos proporciona, de todos os silêncios que ela nos proporciona, de toda a solidão, de todas as reflexões e do convite à ação, do convite ao trabalho, do convite a sair do meu e buscar aquilo que é de todo mundo. Por que eu fico em casa isolado? Eu fico em casa isolado porque, nossa, minha mãe é grupo de risco. Eu fico em casa isolado porque eu sou grupo de risco. Eu fico em casa isolado porque eu fico pensando nas pessoas que estão na rua. Olha como a gente está sendo chamado a pensar no outro, a pensar coletivamente. Que dia que toda essa pandemia vai dar uma trégua para a nossa vida? O dia que a gente aprender a atuar coletivamente, pensando e cuidando uns dos outros. Por que eu vou tomar vacina? Porque eu quero me proteger somente? Porque eu quero proteger todo mundo. E é isso, mais uma vez, o recado que Jesus veio nos deixar há 2000 anos. Amem-se, cuidem-se. Vocês serão reconhecidos pelo amor que vocês dispensarem ao outro. Vocês serão reconhecidos pelo amor que vocês colocarem a serviço de. As suas dores serão resgatadas através
desse amor. Tem uma coisa tão bonita no livro do Chico chamado, na verdade, do Chico Codelino da Silveira, chamado Momentos com Chico Xavier, que diz assim, acho que é do Emmanuel, inclusive. Toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. E vocês vão me dar licença, eu vou ler de novo, porque isso é uma das coisas mais bonitas e que fazem mais sentido para mim quando eu penso no Deus que, para além de justiça, é misericórdia. Esse Deus que Jesus me apresentou através do seu exemplo. Toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. E aí a gente compreende a cura. E aí a gente compreende o quanto Deus nos quer felizes. Porque existe a lei de causa e efeito, mas existe a misericórdia que se compromete conosco. Giovana, dá um passo, faz só um bocadinho, faz só um pouquinho, que o resto eu vou garantir. Eu vou te dar o tempo que é necessário. Eu vou ter a paciência que é necessária e vou colocar no seu caminho instrumentos que potencializem esse seu primeiro passo. Mas você precisa dar o primeiro passo. Do contrário, vem a dor e me resgata. Porque Deus é ruim? Não, porque eu fiz alguma coisa lá atrás para merecer mesmo e Ele só deixou que o acerto de contas acontecesse conforme a lei que Ele criou desde sempre e para sempre. Agora, se Deus vê um passo meu adiante, e Ele vê, porque Ele me conhece, porque Ele está em mim, manda a misericórdia divina, então, que esse acerto de contas seja suspenso por tempo indeterminado e Ele valoriza o meu esforço e me dá mecanismos para continuar buscando ser feliz. Então, meus queridos, que a gente seja feliz. Que a gente seja feliz apesar do sofrimento. Que a gente não se esconda do sofrimento. Que a gente não se isole porque a nossa vida está aparentemente confortável, porque tem muita dor do lado de fora. E não tem jeito da gente ser feliz se tem alguém triste. Não tem jeito da gente ser feliz sem fazer alguma coisa para diminuir a tristeza. Que a gente então possa fazer parte desse grupo que hoje tem buscado transformar o mundo partindo de si, melhorando internamente, buscando respostas, consciência, esse amor consciente, né, de Jesus, para transformar o mundo num lugar melhor, mais igual, não fugindo das nossas responsabilidades e acreditando que está tudo certo. Que por mais que possa parecer, está tudo certo, porque quem controla e quem governa esse planeta é Jesus. Nós estamos aqui hoje como instrumentos, como braços, os braços que Deus precisa para esse movimento da nova era, para esse movimento da regeneração. Não vamos perder essa oportunidade, não vamos perder esse presente de estarmos aqui nesse momento. Vamos reconhecer que isso é algo para ser celebrado na nossa vida eterna, de espíritos eternos que somos. E não vamos perder tempo. Vamos buscar aproveitar muito essa passagem aqui, para que quando seja o momento da nossa despedida desse corpo que hoje nos serve como instrumento, a gente possa olhar e falar assim, nossa, valeu muito a pena, eu aprendi, eu servi, eu fui mesmo braço de Deus aqui nesse planetinha azul. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos guarde. Eu agradeço muito, de verdade, a oportunidade de mais uma vez falar em voz alta todas as coisas que eu preciso ouvir. Agradeço muito a oportunidade de mais uma vez revisitar o Evangelho e revisitar a vida de Jesus para lembrar tudo que eu preciso aprender. Obrigada a todo mundo do GELD, obrigada Marina sempre pelo carinho de me convidar para esse movimento de partilha, né? E que se Deus quiser logo a gente possa estar junto também no elemento físico, também dentro da dinâmica dos encontros, dos abraços, que fazem tanta falta, que são tão importantes, mas que não são
só um elemento, né? O único elemento das nossas conexões. Que enquanto isso a gente possa estar conectado, viu? Um grande beijo para todos, que Jesus nos abençoe, que nos guarde, guarde todos vocês. Fiquem com Deus.